Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, eu me chamo Levi e antes de iniciarmos, eu queria apenas agradecer a todos vocês, a presença de cada um, aos comentários de cada um. E mesmo se você apenas assista, apenas escute e não comente, saiba que eu também aprecio enormemente. Bom, iniciamos aqui e o vídeo de hoje é bem especial. Eu queria falar de um escritor, um poeta, um fabulista, um de meus prediletos, e é um escritor incrível, muito me inspiro nele, que é Jean de La Fontaine, um escritor francês do século XVII, nascido em Château-Thierry, que é uma commune francesa. Na época, La Fontaine nasceu dentro de um lar de administração florestal, então ligado a esse teor administrativo, mais técnico, mas teve uma educação, como era comum e corrente na época, uma educação do século XVII, uma educação, uma formação humanista. Humanista que, como eu posso definir? É uma educação que se verte à leitura lenta e compassada e à compreensão do âmago humano, do homem, propriamente dito. E La Fontaine cresceu lendo Horácio, Virgílio, Esopo, Fedro e esses grandes clássicos da antiguidade. E isso refletiu bastante nas obras dele, em seus escritos. La Fontaine foi o grande fabulista francês, fabulista que serviu de modelo para o gênero de fábulas que se seguiria na Europa. E ele é o escritor da famosa fábula A Cigarra e a Formiga, La Cigale et la Fourmi. E, bom, meus caros, essas fábulas de La Fontaine são escritas com um francês extremamente claro, um francês extremamente compassado. É um francês muito agradável. Você nem parece que você está lendo um francês do século XVII, de tão claro e de tão conciso e expressivo que são essas fábulas. Eu definitivamente amo a escrita de La Fontaine. E bom, falar de La Fontaine é sempre um prazer. Estou falando tanto o nome La Fontaine em francês como a pronúncia portuguesa. Estou trocando as duas, La Fontaine e La Fontaine. Bom, La Fontaine falando um pouquinho mais sobre La Fontaine, teve uma educação humanista, muito apaixonado por literatura, pela leitura dos grandes, pelo gênero humano como criatura de Deus e todos os seus dramas, todas as suas vicissitudes e todo o aspecto moral que reina na vida humana. Um escritor extremamente afeito mesmo à sociedade, enquanto organização humana mesmo. Nas suas fábulas a gente vê todos os personagens, todos os tipos humanos. Temos o malandro, temos o engraçado, temos o honesto, temos o puritano, temos o velho, temos o jovem, temos o homem, temos a mulher, temos as crianças. E nas fábulas, como no próprio gênero, todos os tipos humanos, todos os caráteres, todas as personalidades se representam com animais. Isso é sempre muito engraçado e muito gracioso, por assim dizer. É muito interessante como os animais representam tão bem os arquétipos humanos. E as fábulas de La Fontaine é verdadeiramente um tesouro literário. É uma fonte de cultura, assim, absurda. Lendo La Fontaine não se aprende apenas francês, se aprende a contemplar o homem, todas as suas facetas. E, bom, meus caros, eu, depois que iniciei os estudos de francês, lá no comecinho, não me atentava muito à literatura que havia, à grande e fantástica literatura que havia por trás deste idioma. E como eu já disse nos vídeos antecedentes, eu focava bastante nessa questão mais social do idioma, nessa questão mais prática, do uso mais prático. O francês para viagem, o francês para trabalho, o francês para vida social, o francês para o LinkedIn, entendeu? E eu não me atentava à literatura que haveria por trás daquilo, toda a riqueza humana que haveria e que me esperaria. E, bom, depois que eu mudei de método, depois que eu passei a ler mais literatura, eu logo descobri
La Fontaine, e foi um prazer enorme, foi incrível. Foi maravilhoso ler aquelas fábulas e desvendar aquele francês do século XVII. Eu me senti como, assim, um, um explorador, desvendando e descobrindo, estudando um artefato mágico, assim, antigo. Meu Deus, eu estou lendo literatura do século XVII em francês? E eu fiquei assim, rapaz, que coisa boa. La Fontaine tem uma linguagem muito acessível, ele não é de linguagem acadêmica extremamente rebuscada, e particularidade sobre a vida dele, ele não, a princípio, não era bem aceito na academia. Ele nunca foi um bom aluno no sentido formal da coisa, um bom estudante no sentido formal, no sentido disciplinar. Ele sempre foi distraído, contemplativo e não se adequava às grades de ensino comuns, às grades de ensino ordinárias. Isso é interessante, porque a gente percebe que o conhecimento não necessariamente vem de currículos, embora currículos sejam importantes e sejam uma validação válida. Mas La Fontaine é um exemplo clássico de que o conhecimento vem de um interesse genuíno, de uma curiosidade interna que é própria do homem e que, quando se quer, se educa. La Fontaine aprendeu lendo os clássicos em casa. E, posteriormente em sua vida, ele foi à academia conhecer o seu prestígio e La Fontaine se tornou o clássico que é. Morreu com fama já de clássico, assim, confirmado. Consolidando o gênero da fábula europeia e deixando ensinamentos em seus livros que durarão uma eternidade, enquanto o mundo for mundo. Bom, meus caros, o que eu queria dizer para vocês é: La Fontaine é um escritor espetacular, muito bom, e vale muito a pena lê-lo, vale muito a pena contemplar a sua obra, aprender francês com grandes escritores, e não apenas francês, conhecer o gênero humano, conhecer a alma humana com esses grandes homens. Existe nas fábulas de La Fontaine uma, como eu posso dizer, uma ironia que é muito prazerosa quando ele descreve, por exemplo, a raposa e o corvo. Se não me engano, é a raposa e o corvo. Esses dois personagens em uma fábula. A raposa toda bajuladora e o corvo comendo um queijo em cima de um galho. A raposa chega e começa a elogiar o corvo. Toda a penagem, todas as penas, aquele porte real do corvo. E senhor corvo, o senhor é a fênix destes bosques. O corvo, todo pomposo, para mostrar a bela voz que tinha, abre o bico para mostrar a voz. E cai o pedaço de queijo. Caindo o pedaço de queijo no chão, a raposa se apodera do queijo e come o queijo e, enfim, sai feliz. E o corvo, todo confuso, fica agora contemplando a própria miséria de ter dado vazão a uma vaidade tola. E é incrível como La Fontaine consegue colocar os tipos humanos da forma mais nítida possível nessas fábulas. Fábulas que são curtas, que são boas, bem escritas. Então, meus caros, não é apenas um francês que se aprende. Se tem verdadeiramente uma formação lendo La Fontaine. Uma formação mesmo. É muito enriquecedor. E eu estudei francês muito com La Fontaine. Estudei várias de suas fábulas, algumas tenho de cor, de tanto lê-las e relê-las. E, bom, meus caros, eu tenho aqui comigo uns 3 volumes de fábulas de La Fontaine, uma coletânea de suas fábulas, da editora... Qual é o nome da editora? Bem antigo. Editora Edgrat. Deixe-me mostrar para vocês.
Reviews de livros agora. É bem pesado. E eu absolutamente amo esses livros por 3 razões. E eu irei contá-las logo mais. Bom, a primeira delas é... Aqui a gente tem as fábulas traduzidas por grandes poetas e grandes escritores brasileiros e lusitanos. E além das fábulas, nós temos a tradução em versos poéticos por esses grandes escritores. E além dos versos poéticos traduzidos, nós temos uma síntese em prosa, em muito boa prosa. E isso é fantástico, isso é demais. Traduções de... Deixa eu me ver aqui, para não me esquecer de ninguém. Todos os tradutores são grandes escritores, entre os quais estão Barão de Paranapiacaba, Bocage, Couto Guerreiro, Filinto Elísio, Curvo Semedo, Costa e Silva e outros notáveis poetas do Brasil e de Portugal. Além disto, nós temos... Esses volumes são repletos de ilustrações, meus caros, de Gustave Doré, que foi um artista francês magnífico, que eu amo demais, é um de meus artistas prediletos. Então esses livros aqui tem o fabulista predileto meu e o artista predileto. Então, assim, eu tenho um enorme carinho por essas obras, por esses 3 volumes. E deixe-me mostrar um pouco das ilustrações, são bem bonitas. Primeiro, deixe-me achar aqui a ilustração do homem em questão. Eis aqui, Jean de La Fontaine. Deixa-me ver se a câmera foca. Olha aí, este é o cabra. E agora irei mostrar mais algumas outras aqui de Doré. Doré é um artista fenomenal, absurdamente fenomenal. Essa é da fábula Ossos do Ofício, que em francês, em português pela tradução ficou Ossos do Ofício, mas em francês é a fábula Les Deux Mulets. Les Deux Mulets. L'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. E eu vou ler um trechinho no final, em francês, que é bem bonito, para encerrar o vídeo. Bom, aqui está a ilustração, meus caros, de Ossos do Ofício, Les Deux Mulets, as 2 mulinhas. Acho que deu para ver. E... Bom, foque, câmera, este sou eu. Pronto. E bom, meus caros, Ossos do Ofício. Queria encerrar esse vídeo aqui lendo um pouquinho dessa fábula. Um minutinho. Bom, 2 mulas caminhavam, uma carregando tesouros e dinheiros nas costas, a outra mula carregando, se não me engano, feno. Trigo, carregando trigo para moer. E as 2 estão na estrada, e vai a mula que carrega tesouros nas costas, toda pomposa, com um trote real, porque estava carregando tesouros às costas, né? Convenhamos, tesouros às costas é bem mais nobre do que trigo nas costas. E bom, no meio do caminho, chegam ladrões e cercam as mulas. Os ladrões atacam que mula? Atacam a mula que tem o tesouro nas costas e saqueiam essa mula. A mula fica toda triste. Aí olha para outra e diz assim: amigo, que lástima. Por quê? Por que isto comigo? Reclama aos céus.
Então vem a sentença final maravilhosa da mula que carrega trigo nas costas. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi que meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Amigo, lhe disse ao camarada, ou seja, a mula com o trigo nas costas. Amigo, não é sempre bom ter um alto cargo, ter um alto emprego. Se tu não tivesses, perdão, se tu não servisses, se tu servisses apenas um moleiro, um moedor de trigo como eu, tu não estarias agora tão triste, tão doente, em um estado tão decrépito, né? No chão, toda saqueada e surrada. E bom, a mula com o trigo nas costas acaba dizendo isso. Não tivesses tu um grande emprego, um emprego alto, não estarias assim. Essa fábula basicamente fala sobre a responsabilidade dos altos cargos, né? De qualquer cargo que seja. E da realidade, do sentido do real que nós temos sempre que ter, que todas as coisas possuem, como eu posso dizer, possuem as suas flutuações de benesses e de contras, de bônus e de menos. Então, meus caros, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem distinto. Foi o primeiro vídeo que eu mostro livros. Eu espero trazer muitos outros nesse teor, falando muito mais sobre outros autores, sobre outras obras, obras em francês. Pretendo trazer vídeos explicativos mesmo, didáticos. Já tinha dito isso, mas reforço mais uma vez. Vídeos em francês mesmo. Em francês não, perdão. Vídeos ensinando francês com trechos dessas obras. Vídeos inteiramente didáticos. E se você aprende francês, estuda francês e tem interesse em literatura, gosta desse tipo de coisa, fica aqui, você não vai se arrepender. E você que habitualmente gosta de escutar sobre literatura, sobre assuntos diversos, porém correlatos à literatura e à formação humana, por assim dizer, fique aqui, você não vai se arrepender. Bom, meus caros, foi basicamente esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.